Olá, meu nome é Andressa, sou professora de inglês e nós vamos trabalhar hoje com o Inglês 2, módulo 1, unidade 1. Vamos dar continuidade, né, meninos? Então, vamos lá. O que vamos falar aí no módulo 1, unidade 1? Nós vamos trabalhar o Simple Present. Teacher, o que é o Simple Present? Quando eu devo usar? Para que eu devo usar? Muito simples. Olhem só essa imagem. What can you see in this picture? O que vocês estão vendo aqui? Essa é a minha question, essa é a minha pergunta para vocês. Suponhamos que nós vamos dar um nome a essa menina, Maria. O que Maria está representando aqui? Aqui eu tenho aparentemente uma rotina, né? She gets up, number 1. She has a breakfast. Ela faz o café da manhã dela, no número 2. She goes to school. Ela vai, na picture 3, na foto 3, ela está a caminho da escola. Então, aparentemente, é uma rotina da Maria. Logo, se eu vou usar o Simple Present, eu posso ter presente na minha ação uma ação de rotina. Andressa, então, o Simple Present, ele vai ser um verbo que vai ser utilizado quando eu quero falar coisas do cotidiano, o que eu faço no meu cotidiano, isso mesmo. Então, o Simple Present é um tempo verbal. E olha lá, os verbos são considerados a espinha dorsal de uma língua. Eles são importantes, pois indicam a existência de algo e descrevem ações e mudanças de estado, no passado, no presente e no futuro. Isso vocês já sabem. O que facilita muito no inglês é que eu não tenho uma quantidade de flexões verbais semelhante ao português. Diferentemente do português, o verbo ele começa na primeira pessoa de uma forma e ele vai até o final da mesma forma. Só tem alguns recursos, né, que vai mudar, uma flexão verbal, outra que vai mudar, que eu vou dizer para vocês brevemente. Então, o tempo, os modos, as flexões verbais do inglês, elas são mais fáceis, vamos dizer assim, do que o português. Temos alguns modos verbais tempos verbais que não existem na nossa língua portuguesa. Aí fica um pouco mais difícil, mas nós veremos isso somente no próximo módulo. Então, olhem lá. O Simple Present vai servir, então, para eu falar sobre rotinas, verdades universais, estado emocional, I am happy, she's happy, she's very beautiful today. Então, um estado e opiniões e referências e preferências. Olhem lá os exemplos. Pay attention. I always read the newspaper in the morning. Então, é algo que eu faço na minha rotina. Leio o newspaper, jornal. Prestem atenção a essa palavra aqui, ó, always. Isso daqui nós iremos chamar de advérbio de frequência. Andressa, esse advérbio de frequência significa o quê? É isso mesmo, always quer dizer sempre. Eu tenho sometimes, né? Often. Quando eu vou usar no meu tempo verbal do Simple Present, mas entre o meu pronome pessoal e o meu verbo. Ele vai estar aqui, ó. Então, sempre no meio.
I always read the newspaper in the morning. Ok, então essa é uma rotina, é o que eu faço todos os dias. Pela manhã eu leio o meu jornal. Outra coisa que é o tempo também. O Simple Present geralmente vem acompanhado de uma presença, né? In the morning, in the afternoon, at the night. Então, eu tenho isso presente nas minhas orações para dar indicação de Simple Present. Number 2, she loves chocolate. Ora, é uma opinião, uma preferência dela, né? Então, ela também vai usar o Simple Present. The cinematography is a machine that records and reproduces movements. Isso daqui é uma verdade universal. O cinematógrafo, acho que é esse a profissão, é uma máquina, né? Que reproduz movimentos, que grava e reproduz movimentos. Então, isso é uma verdade universal. Ele não vai fazer outra coisa. Então, eu também vou usar o Simple Present. E number 4, today she is very happy. É um estado emocional dessa pessoa. Então, nós vamos usar o Simple Present com 4 formas: rotinas, opinião e preferência, verdades universais e o estado emocional, sentimental de algo ou alguém. Prestem atenção em uma coisa. Na apostila de vocês, vocês, no quesito de inglês, vão aprender sobre cinema. Então, os textos são voltados para cinema, o vocabulário será voltado para cinema, por isso, alguns exemplos que eu trago aqui estão voltados também para essa área, esse universo cinematográfico aí, ok? Então, fiquem atentos, porque vocês sairão desses módulos com um vocabulário extenso em relação à cinematografia, ok? Let's go! Bom, vocês não podem esquecer, don't forget. Essa é a parte principal da minha flexão verbal. Eu coloquei o verbo aqui to sleep, então que é o verbo dormir. Lembrem-se que eu sempre tenho aqui a marca da pessoa, igual ao português. I, eu, he, ele, she, ela, it. Professora, esse it eu lembro que é para alguma coisa, mas eu não me recordo para o que e nem por que ele está aí, porque eu aparentemente lembro que a gente não tem isso na língua portuguesa. Exatamente. Esse it é usado no inglês para falar de objetos, objects. Então, eu falo sobre objects. Eu também posso falar sobre animal e places. O que é places? Lugares. Então, toda vez que eu vou me referir a object, animal and place, eu uso it, quando eu estiver referindo à terceira pessoa. Teacher, mas eu tenho aqui em casa o meu dog, o meu pet, e ele é assim, o segundo filho da minha mãe, do meu pai, ele é meu irmão, eu trato ele como o membro da família. Eu vou colocá-lo, quando eu for me referir a ele, eu vou usar o it? Não. Quando você tem um animal que é próximo, que há esse grau de intimidade, eu posso atribuir a ele o pronome pessoal he or she. Por quê? Porque ele tem uma intimidade, ele tem um nome. Mas se eu estou na casa de um amigo e chega um cachorro do qual não sei o nome, não tenho intimidade nenhuma, eu vou me referir a ele com it, ok? Então, esse animal aqui é para aquele que tem uma certa distância, um certo desconhecimento. Lembrando, então, que para o it, eu vou usar sempre que eu vou me referir a object, animal and places. Bom, vocês repararam aí que eu tenho, desculpem, só terminando, o we, que nós, you, vocês,
E they são eles. Olhem só, reparem que nesse exemplo a gente tirou o you da parte do singular. No inglês eu tenho uma pessoa determinada para o você. Vai ser a mesma para o singular e para o plural. You para você e you para vocês. Não muda o verbo. Andressa, mas engraçado. Olha só, teacher, na terceira pessoa he está sleeps. Tá no plural? Que coisa esquisita é essa? She sleeps, it sleeps. Mas a gente tá com pessoas, personal pronoun no singular, but o verbo tá no plural? Como é que funciona isso? Não está no plural. Esse S não significa pluralidade. Ele significa flexão do verbo. Então, no simple present, toda vez que eu for me referir à terceira pessoa, he, she or it, o meu verbo virá flexionado com um S no final. Fácil, né? O resto todo vai ficar igual. I sleep, will sleep, you sleep, they sleep. Então, não é questão de pluralidade, novamente. É questão de third person, ou seja, terceira pessoa. Quem são as terceiras pessoas? He, she e it. Se eu voltar a um exemplo atrás, vocês vão perceber aqui, ó, e eu não falei antes exatamente por conta disso. Loves está se referindo a she. Então, ela não pode ser she love, porque se há uma preferência dela por chocolate, então ela tem que ter simple present. E eu sei que no simple present, quando eu estou me referindo à terceira pessoa, ela tem que vir flexionada. Ah, aqui, por exemplo, eu tenho uma palavra que não representa she, he or it, né? Eu tenho sorry, eu tenho machine, máquina. Máquina é object. Então, aqui, se eu fosse substituir, eu substituiria por it. Logo, por isso que o verbo gravar, records, e reproduzir, reproduce, eles estão flexionados, porque eles estão na terceira pessoa do singular. Eles estão se relacionando com o meu it, ok? Então, lembrem-se disso com muito cuidado, para não errar jamais. Don't forget. Third person, toda vez que eu estiver na terceira pessoa do simple present, eu vou flexionar o meu verbo. Lembrando também que tá fácil demais, né, teacher? Eu, quando tenho o meu verbo sleep, você acrescentou o S no final. Bom, estava fácil, teacher. Agora eu vejo que aqui eu tenho um verbo, ok, watch, verbo assistir, mas que na third person ele tá watches. Não é só um S. Ele tá acrescentado aí um ES. O que aconteceu, teacher? Ah, ótima question. O que acontece é que nós temos nos verbos os verbos regulares e irregulares, semelhante ao português. Para os verbos regulares, nós vamos acrescentar o S. E aqueles que são irregulares, nós vamos acrescentar ES. Nossa, eu vou ter que saber todos os verbos irregulares, teacher. Não, já vou dar uma dica. Mas, reparem aqui, esse verbo termina com CH, com CH, com CH. O sleep não terminou com CH. Então, eu sei que se o verbo termina com CH, eu vou acrescentar o ES, ES. Então, novamente, I watch, he watches, she watches, it watches, we watch, you watch, they watch. Lá no plural tá tudo lindo e, de novo, isso daqui não significa pluralidade e sim indicação de flexão verbal. Então, a dica é, para vocês não esquecerem jamais, para os verbos terminados em S, SS, X, CH, SH e O, nós iremos
acrescentar o ES. Então, eu tenho o verbo, por exemplo, fix. Vai ficar fixes. Por quê? Porque ele é um verbo que está no simple present e para estar no simple present ele tem que falar sobre rotina, preferência, ele tem que falar sobre um estado e aí eu sei que ele está sendo usado no simple present. E para eu acrescentar ES, ele tem que estar na terceira pessoa, ou seja, he, she or it. Outro exemplo, go, ele vai ficar goes. She goes to school every morning. Então, toda manhã ela vai à escola. Então, she goes. Kiss, kisses. She kisses your children. I don't know, she kisses your husband. Então, toda vez que eu usar na terceira pessoa, eu vou acrescentar o meu ES para verbos terminados em S, SS, X, SH, CH e O. Certo, meninos? Agora, nós temos algumas peculiaridades. Quando, professora? Para os verbos terminados em Y, precedidos de consoante. Quando eu tenho um verbo terminado em Y, eu tenho que olhar atrás. O que vem atrás dele? É consoante? Então, eu vou cross out, eu vou tirar esse Y, acrescentar o I e colocar o ES. Então, olha só. Study, fica studies. E quando eu vou fazer isso? Eu vou falar bastante que é para vocês memorizarem. Eu só faço isso na third person. He, she, or it. Então, toda vez que eu... she studies every morning. Ela estuda todas as manhãs. Então, eu coloco studies. Outro exemplo, cry, cries, chorar, né? Então, eu retiro o Y, acrescento o I e coloco o ES. E quando esse verbo é terminado em Y e antes desse Y vem uma vogal, o que eu faço? Eu apenas acrescento o S normal dos verbos regulares. Então, exemplo, play, plays, só acrescento o S. Então, observem sempre para meu simple present, eu vou ficar atento em uma coisa somente. Eu vou ficar atento em algumas coisas. Primeira delas é sempre olhar a pessoa que o meu verbo está acompanhando. E se ele for a terceira pessoa, eu preciso fazer a sua flexão. Para verbos regulares, acrescentar o S. Para verbos terminados em S, SS, SH, CH, X e O, eu acrescento o ES. Para verbos terminados em Y, precedidos de consoante, eu tiro o Y e acrescento IES. Para verbos terminados em Y, terminar antes do Y é uma vogal, eu apenas acrescento o S. Somente isso que eu tenho que ficar atento para o meu simple present, ok? Agora nós vamos para a unidade 2, ainda aprender sobre verbos. Até daqui a pouco.